Por dentro do varejo na APA Show 2022. Olá pessoal, eu sou a Vanessa Urbieta, gerente de negócios da InWave, e estamos aqui para mais um PDV. E hoje, muito especial, aqui na APAS, 2 anos aí sem evento presencial, e agora estamos aqui reencontrando os amigos. E estamos aqui com Antônio Balbino, um amigo aí da prevenção de perdas. Ele é consultor, professor e palestrante especializado em prevenção de perdas e gestão de riscos, com uma grande experiência em redes de varejo do Nordeste e atualmente na área de serviços com a empresa Contagem Inventários, atendendo varejistas de todo o Brasil. Balbino, seja bem-vindo, obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. E aí uma palavrinha sua. Obrigado mais uma vez, Vanessa, pelo convite. Satisfação estar aqui mais uma vez nessa feira. Esse projeto super bacana aqui do PDV. Eu acho que como a gente ficou aqui sentindo falta dessa presença dos varejistas, da gente se encontrar, trocar uma ideia. Muito bom isso aqui. Com o Adriano. Aproveitar, agradecer o Balbino aqui, a presença. Balbino, sensacional. A gente que está acostumado a se encontrar sempre, fica um tempo sem se ver. Muito feliz com a sua presença. Obrigado. Balbino, a gente está vivendo aí um período muito peculiar do varejo. Retomada após pandemia, crise econômica, digitalização super acelerada, tudo ao mesmo tempo agora. Você acha que neste cenário, finalmente a prevenção de perdas está tomando seu lugar estratégico no varejo? Sem sombra de dúvidas, A gente passou a ter a prevenção, na verdade, da perda, A gente passou a ter a perda como um diferencial competitivo das empresas, Então, as pessoas devem entender que a perda, ela é o diferencial dela entre conseguir aumentar a lucratividade líquida, e ter o prejuízo. Então, hoje, eles começaram a dar mais importância porque começaram a enxergar melhor a gestão de estoque. Então era uma coisa que eles não viam ainda, Eles não entendiam muito bem. Quando a gente teve esse cenário da pandemia, a gente sentiu a necessidade de começar a olhar o processo interno, de ter a deficiência da acurácia de estoque. Então os varejistas queriam vender online e cadê o estoque que não tinha online, Então estava tendo mais dificuldade para compor o mix dele e ter o estoque batendo do que conseguir atender os clientes, porque eles não estavam conseguindo, o estoque não batia. Então, enquanto você tinha uma informação física, no sistema era outra. Eles começaram a dar maior importância para isso. Então, eu acredito que essa foi a grande virada de chave e a prevenção, claro, entrou justamente nesse momento, de conseguir melhorar a acurácia desses estoques, fazendo mais inventários, conseguindo melhorar a eficiência com relação ao processo interno. Então, eu acredito sim que isso alavancou porque a gente teve que mudar, digamos assim, em 2 meses o que a gente passou 2 anos. Eu sempre brinco que a cabeça do varejista mudou muito nesse tempo de pandemia. Foi um tempo difícil, que a gente apanhou bastante. Tivemos que mudar na marra, na briga mesmo. Não foi fácil, mas eles conseguiram entender isso aí de uma forma melhor. Eu espero que a gente consiga continuar avançando a passos largos, como a gente conseguiu aí durante essa pandemia. A gente sabe, claro, que vários segmentos sofreram muito, Então o supermercadista, o varejo alimentar em si, ele conseguiu crescer, mas outros segmentos nem tanto. Sim. Então tivemos aí empresas que infelizmente tiveram suas portas fechadas e tivemos também negócios que nadaram de braçada, isso é a verdade. Então realmente a linha é muito tênue, então se você não dá o foco para a perda, você vai ter problemas seríssimos, vai conseguir realmente... não vai conseguir ser competitivo. Essa é a grande diferença. Eu acho que a perda, pessoal, a equipe de prevenção de perdas em si ganhou uma importância nesse período, porque, como você está dizendo, quando você passou varejistas que não tinham uma operação online, que fosse venda por WhatsApp, uma operação online, que seja, começou a ter uma importância a questão de quebra de estoque, aí começou a montar uma operação online e no final não tinha os produtos para vender, porque é o que você falou, não batia o físico com o virtual, vamos chamar, as coisas começaram a bater. E aí o time de perdas, ele ganhou aí uma notoriedade ainda maior nesse processo. E assumiu novos papéis, Balbino? Acho que a pandemia veio para a prevenção, para ela realmente assumir na prática
às vezes papéis que até faziam, mas que não estava tão explícito como ficou com a pandemia. Isso. E eles acabam pulando algumas etapas. As pessoas acreditam que a perda deve ser aqui, ó. Então você, em cima, você tem que trabalhar a raiz do processo, que é onde está a raiz, na gestão do estoque, sim, nos processos internos. Então tudo tem que começar lá, a estruturação vem de lá. O Balbino, aproveitando que a gente falou sobre gestão de estoque, qual que é o perfil para contratar um colaborador para fazer o inventário? Olha aí, boa pergunta. Tem inúmeros casos, né, que se repetem no varejo. Eu que estive do outro lado, a Vanessa também, a gente foi varejista. Eu comecei a trabalhar nesse mercado com 18 para 19 anos. E eu larguei uma área que eu trabalhava de TI, porque eu me apaixonei por supermercado, eu gostei daquilo. E eu sempre vi essa necessidade de ter pessoas que tivessem a mesma vontade de trabalhar na área. E identificar um perfil como esse, de pessoas que sejam analíticos e pessoas também que tenham comprometimento com o trabalho e, acima de tudo, que sejam pessoas sérias e honestas, é difícil. Tá? Então você tem que fazer realmente uma análise muito boa do perfil social da pessoa. Então, se ela é uma pessoa que, de alguma forma, foge um pouco do perfil que a empresa tem, isso vem muito da área interna, você tem que ter um capital humano muito próximo, né, com processos bem introduzidos, para que você possa ter, por exemplo, um perfil ideal para profissional dentro da tua empresa. E a partir daquilo a gente desenhar o que você quer para o inventário. Mas esses 4 pontos são fundamentais. O cara analítico, o cara que tem um bom comprometimento, uma pessoa que você consiga avaliar essa questão social dele e também que ele seja um profissional que tenha essa dor de dono que a gente fala. É o cara que tem que sentir se tem uma quebra, na hora que ele faz o inventário, que ele vê aquela diferença, ele querer descobrir o que foi que aconteceu. Porque o inventário, você tem um recorte da empresa naquele momento. Mas o mais interessante é fazer a análise daquelas informações que você encontrou, aquelas divergências. Então você faz o inventário, você ajustou o estoque hoje. Amanhã não vai bater, gente. Se você não fizer o trabalho, o dever de casa, fazer inventário sempre não resolve o teu problema e não vai resolver. Se você não achar a raiz do problema, aquele problema só vai se repetir. Você só está repetindo o problema, constatando diversas vezes, mas você não solucionou ele. Os inúmeros cases que a gente tem que funcionam realmente na parte de inventário são de empresas que fazem muito bem rotativo e parcial. Então, isso mostra que a gente tem que reduzir para ter mais eficiência, ou seja, diminuir a quantidade. E uma coisa que eu gostava de fazer para realmente identificar perfil era realmente fazer, na hora da entrevista, de fazer a seleção dos profissionais, eu montava uma mesa, como essa que a gente está conversando aqui, com uma câmera, e aí eu colocava vários produtos. E o pessoal poderia degustar aqueles produtos na mesa. E eu colocava uma placa lá, pessoal, pode degustar. Porque normalmente as pessoas chegam para fazer uma entrevista de emprego cedo, não tomam um café, saem de casa, não é? Então a gente oferecia esse café da manhã, um bombom, uma coisa assim. Se por algum acaso essa pessoa que vinha fazer seleção na minha empresa pegar um bombom daquele e colocar no bolso para levar para casa, esse cara não tem o perfil que eu quero. Esse cara não tem a essência que eu quero. Porque na cabeça dele, ele pegar aquele bombom... Está disponível. Está disponível. Na minha empresa, aquilo também vai estar disponível para ele. Então, essa era uma forma que super funcionava. Junto com o capital humano, junto com o RH, a gente fazia isso. É um case prático aí, né, Balbino? Prático. Eu acho também, assim, falando um pouquinho aí da prevenção, né? Até agora a gente já conseguiu falar, né? Falando no perfil do profissional e de prevenção de perdas, né? Tem que ser analítico, tem que fazer uma gestão de estoque, tem que estar próximo ao RH, né? E aí, indo nessa linha desse perfil aí da prevenção de perdas, aí vem o cenário da pandemia, tudo o que aconteceu. Nós tivemos, né, agora, né, sobre o novo conceito aí, né, divulgado pela Abras há alguns dias sobre, né, o conceito novo aí de eficiência operacional e não apenas de perdas, né? O que muda aí, Balbino, na prática, na sua opinião? Fiquei muito feliz quando eu vi isso, né? Eficiência operacional, a gente assumindo um cargo de direção, né, tendo uma diretoria dentro da Associação Brasileira de Supermercados, uma coisa que a gente não tinha durante muitos anos, a gente teve só uma coordenação, né? E hoje a gente tem essa importância. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com prevenção, vou ser bem sincero para vocês, eu era chamado de pai do lixo. Não é brincadeira, era assim mesmo. Quem nunca fiscalizou um lixo, né, Balbino, na prevenção? O apelido era esse, gente, lá no varejo. Tá pensando que a gente era
A gente metia a mão no lixo, cara. Então era chamado de pai do lixo. E você vê a importância que a gente conseguiu chegar, tendo profissionais de alto nível como diretoria dentro das empresas, e hoje a Abras dessa importância. Você que está ouvindo esse podcast aqui, entenda, foi muito tempo para a gente conseguir chegar, né, até aqui, e o quanto vocês estão tendo de oportunidades. Eu acho que a visão vai mudar muito, porque agora a gente não vai falar só sobre quebra, não vai falar só sobre perda, a gente vai falar sobre uma coisa que a gente sempre falava, que era, por exemplo, rupturas, o quanto as rupturas impactam, né? A ruptura ela é muito pior do que uma perda. A perda você consegue medir, a ruptura não, cara. A gente não sabe até que ponto a ruptura atrapalha na tua lucratividade, porque a gente não consegue medir. Não sabe. E a perda não, eu acredito que é muito melhor você ter perda que você consegue medir, do que você não ter nem ideia de quanto está tendo de ruptura. Entendeu? Então agora a gente vai começar a tratar mais sobre isso, a gente vai tratar muito mais sobre a questão da imagem da empresa, entendeu? É um foco que a gente não deu ainda. Quantas e quantas vezes a gente está vendo as empresas passando por dificuldades com terceirização de serviço, né? Seja em segurança ou qualquer outra coisa, a questão de segurança dos alimentos nas empresas, então a área de qualidade, então tudo isso, gente, vai estar embaixo do guarda-chuva da área de eficiência operacional. Então agora eu acredito que a discussão a gente vai ter mais foco não só na quebra e perda, mas na área comercial, a estar ali no nível mais alto nas empresas. Show de bola. Como profissional de prevenção de perdas, Balbino, eu também fiquei muito feliz, porque foi uma conquista, né? Eu vejo como uma conquista, porque a gente até na prática, eu acho que as coisas já aconteciam, mas a gente precisava sim desse direcionamento, né? E veio aí da Abras, acompanhei lá, fiquei muito feliz também com esse novo momento aí da prevenção para eficiência operacional. Agora, né, falando um pouquinho desse momento, né, atual, neste momento, nós estamos aqui na APAS Show 2022, o primeiro grande evento presencial aí pós-pandemia. E o tema central do congresso é: o essencial é humano. Trazendo aí para o lado da prevenção de perdas, aí da eficiência operacional, estamos vendo aí uma crescente preocupações, né, com questões como diversidade, preconceito e uma abordagem mais humanizada. Na sua visão, né, como profissional da área, que fatores podem auxiliar o varejista rumo a uma gestão mais inteligente, assertiva e direcionada? Eu acredito que a gente sempre teve algumas dificuldades para conseguir humanizar, falando realmente de prevenção, vamos colocar assim. A começar na questão da gente fechar tipo um grupinho chamado perda, prevenção de perdas. E aí a gente tem quebrado alguns paradigmas com relação a isso, porque para mim a perda faz parte do negócio. A perda não é da área de prevenção, porque a área de prevenção ela não compra o produto, ela não armazena, ela não expõe, ela não vende. Então ela é uma área que, como todas as outras, ela tem a sua parcela e ela é imparcial dentro do processo, né? Então esse é o primeiro ponto. E a prevenção ela tem que quebrar o primeiro paradigma, que é orientar melhor as pessoas. Para isso ela precisa humanizar mais, ou seja, trazer alguns profissionais mais para próximo, treinar mais. Falta muito isso, gente. Vocês precisam treinar mais a sua equipe. Você precisa conversar com o teu repositor, passar para ele a quebra que ele teve no dia anterior, falar para ele o que é que ele precisa ter como foco. Não é porque você tem uma pessoa que repõe gôndola que ele não tem um nível de entendimento para saber o que é perda. Todo mundo sabe, cara. Se você joga um produto na tua casa no lixo, tu sabe a dor que dá aquilo ali. A mesma coisa na empresa, tem que fazer com que eles entendam isso. E trazer cada vez mais, eu percebo, né, que a gente precisa trazer também mais jovens para essa área. A gente está precisando renovar realmente também. Eu vejo essa dificuldade de conseguir trazer e reter esses talentos. Porque a gente forma profissionais de prevenção de perdas e os caras vão para a área comercial, vão para as outras áreas. Eu cansei de fazer isso e a gente precisa também reter essas pessoas, não na empresa como um todo, mas também dentro da área. Para mim, o ponto-chave a gente precisa formar pessoas. E aí, o fator humano, o fator de diversidade, tudo isso vai crescer. Desde o momento que a gente começar a formar mais pessoas, vai ter mais gente apaixonada pelo negócio. Mas enquanto a gente ficar retendo as informações e acreditar que só a gente
tem um nível de conhecimento, né, para saber o que é uma perda, o negócio não vai evoluir. E eu considero também, Balbino, a prevenção de perdas, ela é uma área de apoio, né? E quando nós falamos de pessoas, o treinamento ele é fundamental e realmente esse né, colaborador de prevenção de perdas, ele saber escutar, né? Eu acho que, assim, do que a gente vê, a vivência, prevenção de perdas tem que saber escutar e não ser aquele cara que chega querendo já mandar, enfim, né? O escutar, se colocar como área de apoio faz total diferença. É isso. Vou te contar até um caso que aconteceu comigo. Eu assumi liderança muito jovem, né? Então, eu assumi uma área de gerência de prevenção com 21 anos. E eu fui diretor com 23 numa rede de supermercado, com 8 lojas. Ou seja, foi tudo muito recente. Eu assumi fui encarregado de prevenção com, acho que, 20 anos. E eu lembro quando eu entrei no açougue para cobrar a equipe, e a minha visão já era diferente do que muita gente tinha. Então eu cheguei para os caras e não fui brigar com ninguém. Eu fui conhecer primeiro a área deles. Eu estava com o número na mão, eu vi que os caras estavam com o estoque furado, eu vi que a quebra deles estavam alta, mas eu não cheguei lá batendo o pé na porta, perdão. E aí eu chamei o encarregado do setor. Com o encarregado eu tive uma conversa mais franca. Olha, então o resultado está isso aqui, a gente precisa chegar nesse resultado, precisamos fazer isso e isso, e você vai ser o responsável por isso. E aí a gente uniu forças. Porque eu já vi vários casos que acontecia igual que você falou, que os caras chegavam no açougue, batiam o pé na porta e falavam, vocês estão errados. E, cara, sinceramente, tinha gente no açougue que tinha uma experiência maior do que eu tinha de vida. Tinha gente com 25 anos de varejo lá, e eu com 20 e poucos anos. Então, é difícil você bater de frente com isso, entendeu? Tem todo esse fator emocional, tem um fator do cara ter vivido uma geração dentro do supermercado. Então, você tem que mostrar para ele o que você precisa e que você vai começar a cobrar dele daquilo. Então você orienta para depois cobrar, e não o contrário. O erro da prevenção, em alguns casos, é você chegar cobrando sem ter orientado antes. Perfeito. E sem ter escutado, sem ter entendido os possíveis problemas, o que está levando aquilo a acontecer, para depois você treinar, orientar, enfim. Identificar a causa, né? Cheguei em empresa, lembro como se fosse hoje, que eu entrava na empresa, Adriano, e por exemplo, eu entrei com o diretor da empresa, como consultor, e o cara rodou 4 lojas comigo e ele não deu um bom dia a ninguém. E eu passava e falava com o pessoal, dava bom dia. Quando eu entrei na sala, eu falei pro cara, disse, olha, me desculpa, tá? Mas eu vou ser bem franco com você. O maior problema da empresa começa por você. Porque, velho, você entrou nas empresas, em todas as lojas, não deu um bom dia pra ninguém. Entendeu? Eu sempre gostei de chegar na loja, quando eu fui gerente mesmo de operação, eu chegava na loja, eu dava um bom dia, falava com todo mundo. Eu chegava na loja mais cedo para mandar os meus relatórios, para na hora da abertura da loja eu estar lá embaixo, falando com todo mundo, perguntando se estava tudo bem. Às vezes o cara chega com um problema de casa, não dormiu bem, não vai produzir bem. E você não tem sensibilidade para isso, porque você não está junto da tua equipe. E sabe qual eu falo? Ah, Balbino, eu não estou nem aí para isso, eu quero resultado. Tudo bem, cara, mas entenda, você nem vai conseguir reter ninguém na tua empresa, vai estar o tempo todo mudando pessoas, e o pior disso aí é que tu nunca vai parar de treinar a tua equipe. Não tem engajamento, respeite para ser respeitado, né, Balbino? É isso. Aí não tem engajamento, não tem nada, e aí a culpa é da equipe. É a equipe que não funciona, o processo que está errado, enfim, é muito difícil. É isso. Ô, Balbino, pra gente encerrar aqui, já que você tá na feira e tem um monte de lugar que você quer visitar e ver, pra gente encerrar, na sua opinião, qual o grande desafio da prevenção de perdas para os próximos anos? O maior desafio para mim é aquele ponto de você começar a formar as pessoas dentro da tua empresa, formar mais profissionais de prevenção dentro da tua empresa. E quando eu falo formar profissionais, eu não estou falando de formar uma equipe de prevenção. É mudar a cultura da empresa e fazer com que todo mundo, desde o mais alto nível lá, o diretor da empresa, até mesmo a pessoa que está lá no recebimento, na retaguarda, entenda o que é prevenção e o que deve fazer. Eu não estou falando de forma que o cara seja um cara técnico, né, nisso aí, mas que ele tenha o conceito de cada departamento do que deve se fazer. Ah, eu sou um cara da conferência, eu preciso fazer isso. Eu sou operador de caixa, eu preciso fazer isso aqui. Esse ainda é o grande desafio. E por outro lado, qual é o grande desafio que a gente tem que fazer também na mudança da mentalidade do empresário?
é você levar a informação assertiva. Porque eu vejo isso no dia a dia, que a gente leva uma informação, no outro dia a gente leva outra corrigindo aquela do dia anterior. Porque a gente não está sendo assertivo. Então, assim, lembre-se do seguinte, sempre que você for falar com o dono, com o diretor da empresa, valide antes as informações. Levante, mapeie todo o cenário, veja todos os pontos de risco e já vá com um plano. E outra, não leva a informação pela metade. E também não leva informação errada, porque a pior coisa que tem é você levar uma informação e no outro dia, ô chefe, tá vendo aquela informação de ontem? Então, não é aquela mais não, é essa aqui. Então são esses dois lados. Show de bola, Balbino. Eu também, assim, concordo com você. Acho que esse fator humano é um desafio para a prevenção e para todos os segmentos. E realmente, essa questão da assertividade, os indicadores, buscar, né, sempre confrontar, né? Eu acho que tem uma parte nossa aí de lição de casa, da gente ter assim, até criticar, receber um número, né, ir realmente a fundo para ver se realmente ele está certo. Né? Então, perfeito, show de bola, é isso aí. Balbino, obrigado de novo. Estamos aqui sempre à disposição, PDV, para a gente conversar, bater um papo sensacional, cara. Valeu. Show. Obrigado, eu que agradeço, é uma satisfação, estou sempre junto também aqui. Precisar também, tamo junto, sempre. Valeu. Valeu.